Olá, querido aluno, querida aluna do 7º ano. Eu sou a professora Nadi e vou te acompanhar durante seus estudos de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal TV Araxá Educa e vamos para mais uma videoaula. Hoje a proposta é falar um pouquinho sobre o gênero contos. Você já estudou? Você se lembra? Que tal a gente revisar um pouquinho? Bom, os contos, eles são narrativas bem breves, mais concisas, geralmente apresentam um só conflito, tem um espaço limitado a um só ambiente, uma unidade de tempo e com poucos personagens. Esses personagens, esses autores, podem ser autores personagens, ou seja, aquele que participa e narra a história. Ele também pode ser um narrador observador, então ele narra tudo em terceira pessoa, ele não participa diretamente da história. E ainda ele pode ser um narrador onisciente, que apesar de não participar da história, narra com muitos detalhes, coloca sentimentos, conhece muito bem esses personagens e toda a história. Bom, vamos lá. Recapitulando aqui um pouquinho os tipos de conto. A gente tem algumas divisões principais. Os contos geralmente são divididos em contos populares, de fadas, fantásticos e de terror. Apesar de existirem algumas subdivisões mais modernas, que subdividem em contos de humor, realistas, infantis e psicológicos. A nossa proposta para a videoaula de hoje é falar dessa divisão principal. E aí nós vamos começar pelos contos de fadas. Eu tenho certeza que você já ouviu, conhece a maioria dos contos de fadas, como por exemplo a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, a Branca de Neve e os 7 Anões, a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Patinho Feio, Gato de Botas e etc. São as primeiras leituras que a gente tem contato na nossa infância, não é mesmo? Então, esses contos, eles são bem antigos, de origem medieval, são narrativas curtas, geralmente possuem um elemento mágico. As personagens, lugares e tempos não são determinados historicamente e eles são marcados, a maioria deles, pelo início. Era uma vez. Existem também, nos contos fantásticos, elementos inusitados, incomuns, sobrenaturais. Os personagens são seres mitológicos, geralmente são monstros. O enredo não segue uma linha cronológica e ali é sempre a ficção, a realidade. Causa uma certa sensação de estranhamento no leitor, mas o leitor não fica com medo, e essa é a diferença entre os contos fantásticos e os contos de terror. Como exemplo desses contos, a gente tem Os Dragões, de Murilo Rubião, Quem se Contenta, de Ítalo Calvino, Assombrações de Agosto, de Gabriel Garcia Marques, Flor, Telefone e Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Que tal? Te convido para buscar esses contos e fazer uma leitura, tenho certeza que você vai gostar. E para falar um pouquinho mais desses contos fantásticos, eu vou trazer para você um vídeo com o conto de João Anzanello Carrascosa, chamado Um Conto Fantástico. Vamos lá, vamos conferir? Um Encontro Fantástico, de João Anzanello Carrascosa. Todos os anos, eles se reuniam na floresta, à beira de um rio, para ver a quantas andava a sua fama. Eram criaturas fantásticas, e cada uma vinha de um canto do Brasil. O Saci Pererê chegou primeiro. Moleque pretinho de uma perna só, barrete vermelho na cabeça, veio manquitolando, sentou-se numa pedra e acendeu seu cachimbo. Logo apontou no céu a serpente emplumada e aterrissou aos seus pés. Do meio das folhagens saltou o lobisomem, a cara toda peluda, os dentes afiados, enormes. Não tardou, o tropel de um cavalo anunciou o negrinho do pastoreio, montado em pelo no seu baio. Só falta o boto, disse o Saci impaciente. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la, comentou a serpente emplumada. Também acho, concordou o lobisomem. Só que eu já teria apavorado. Ouviram nesse instante um rumor à margem do rio. Era o boto saindo das águas na forma de um belo rapaz. Agora estamos todos, disse o negrinho do pastoreio. E então? Perguntou o boto, saudando o grupo. Como estão as coisas? Difíceis, respondeu o Saci e soltou uma baforada.
Não assustei muita gente nessa temporada. Eu também não, emendou a serpente emplumada. Parece que as pessoas lá no Nordeste não têm mais tanto medo de mim. Lá no Norte se dá o mesmo, disse o Boto. Em alguns locais ainda traio as mulheres, mas em outros elas nem ligam. Comigo acontece igual, disse o negrinho do pastoreio. Vivo a achar coisas que as pessoas perdem no Sul, mas não atendi muitos pedidos este ano. Seu caso é diferente, disse o lobisomem. Você não é assustador como eu, o Saci e a serpente emplumada. Você é um herói. Mas a dificuldade é a mesma, discordou o negrinho do pastoreio. Acho que é a concorrência, disse o Boto. Andam aparecendo muitos heróis e vilões novos. Pois é, resmungou a serpente emplumada. Até bruxas andam importando. Tem monstros demais por aí. São todos produzidos por homens de negócios, disse o Saci. É moda, vai passar. Espero, disse o lobisomem. Bons aqueles tempos em que eu reinava no país inteiro, não só no Cerrado. A diferença é que somos autênticos, disse o negrinho do pastoreio. Nós nascemos do povo. É verdade, disse o Boto, mas temos de refrescar a sua memória. Se pegarmos no pé de uns escritores, a coisa pode melhorar, disse a serpente emplumada. Eu conheço um, disse o Saci. Vamos juntos atrás dele. E foi o primeiro a se mandar, a 1000 por hora, em uma perna só. Bacana, tenho certeza que você gostou dessa narração, não é mesmo? Vamos identificar quais características essa história tem, esse conto tem, que o caracterizam como um conto fantástico. Primeiro, os personagens são personagens que não existem, são personagens mitológicos, como o Saci, uma serpente emplumada, o Boto, o lobisomem. Ele narra um encontro de amigos. Não especifica muito bem o tempo, mas a gente tem um ambiente único. Ele alia a ficção à realidade. Os personagens são todos animais, mas eles têm comportamentos humanos. Eles conversam, eles discutem entre eles. E isso causa uma certa sensação de estranhamento, não é mesmo? Aliás, eles discutem que eles não são mais tão assustadores quanto eles eram antes e que eles deveriam fazer alguma coisa para mudar isso. Mas não chega a causar medo no leitor, né? A gente tem essa sensação de estranhamento, mas acha até um pouco divertido, de fato, essa história. Muito bom, vamos lá. Já os contos de terror, eles são um subgênero um pouco mais moderno. Incluem elementos sobrenaturais, personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, etc. Mas aí eles já causam um certo medo no leitor. Vou te convidar para também ler algum desses contos. Por exemplo, A Causa Secreta, de Machado de Assis, Demônios, de Heloísio de Azevedo e Os Olhos que Comiam, de Humberto de Campos. São contos também muito bacanas aí, que se encaixam dentre os contos de terror. E nós temos também os contos populares, que são mais relacionados com a narrativa oral, e são contos que são passados de geração para geração, eles têm muita relação com a cultura do povo, geralmente são contos que têm uma autoria desconhecida e usam uma linguagem mais informal, como o Saci, Dois Cegos Briguentos, O Sapo e a Raposa. E para conferir, eu te convido a assistir um videozinho que vai falar do conto do sapo e da onça. Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre contos. Tem muitas formas de contar histórias, através da escrita, de produções audiovisuais ou até através da oralidade. Antes de existir a escrita, as histórias já eram passadas de geração em geração através da oralidade. Fáceis de lembrar e de contar para os amigos, para a família, os contos permaneceram até hoje como histórias curtas, e alguns deles podem ser muito antigos, porque chegaram até nós através da nossa cultura oral. Então, normalmente, ele só vai possuir um conflito a ser resolvido. Essa resolução pode ser de uma forma boa ou não. Além disso, os contos também, normalmente, possuem poucos personagens, um espaço ou um cenário limitado e um recorte de tempo reduzido. É sempre legal perceber quem são os personagens, onde essa história está se passando. Às vezes é só uma sala, um quarto, um jardim, mas o lugar que esses personagens estão interagindo. E também qual é o conflito da história.
Às vezes pode ser um conflito bem complexo ou então só um pensamento de um personagem que precisa de uma conclusão. Identificar tudo isso ajuda a gente a entender melhor a história. Existem também diferentes tipos de contos. Você já deve ter ouvido falar no conto de fada. Também existem os contos maravilhosos, também chamados de fantásticos. Tem os contos de terror e os contos populares. Os contos de fadas são marcados pela existência da mágica na história. Os personagens podem ser fadas, gnomos, rainhas, reis, bruxas. São as famosas histórias que começam com Era uma vez. Isso também quer dizer que a época ela é indeterminada, mas, normalmente, elas acontecem no passado medieval. Alguns exemplos de contos de fadas são Cinderela e O Príncipe Sapo. Já os contos de terror envolvem o sobrenatural, que não é a mesma coisa que magia. Nos contos de fada, a magia é conhecida pelos personagens. Ninguém acha aquilo esquisito. Já nos contos de terror, o que é além do natural assusta as pessoas. Essas histórias podem ter, por exemplo, lobisomens, vampiros, fantasmas. E os personagens se assustam com essas coisas fora do normal. Esse tipo de conto pode até dar medo em quem está lendo. E também, às vezes, não vai ter um final feliz. Alguns exemplos de contos de terror são A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, e A Morta, de Guy Maupassant. O conto fantástico ou maravilhoso envolve o absurdo das coisas. As personagens podem até ser do nosso mundo vivendo a vida comum que conhecemos, mas em algum momento coisas impossíveis na nossa realidade começam a acontecer, mais ou menos como se fosse um sonho. Mas, diferente dos contos de terror, os contos fantásticos ou maravilhosos não costumam dar medo. Alguns contos fantásticos que você pode procurar são O Espelho, de Machado de Assis, e também Homem de Areia, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, contos populares. Esses contos são os que mais estão relacionados com a nossa narrativa oral. Passaram de geração em geração e podem ter muito a ver com a cultura de um povo. Esses contos também muitas vezes não têm um autor definido, porque foram tão popularizados que ninguém mais sabe quem contou essa história pela primeira vez. Normalmente, eles vêm numa linguagem mais informal e pode incluir elementos dos outros tipos de contos também. Alguns contos populares, o Saci e Dois Cegos Briguentos. Agora vamos ver o exemplo de um conto popular, O Sapo e a Onça. Tudo começou quando, certo dia, a onça encontrou o sapo num charco, também chamado no Brasil de igapó. A onça estava furiosa desde que lhe haviam roubado o fogo e não queria conversa com ninguém, muito menos com Rele Sapo. "Bom dia, dona onça", disse o sapo. A onça estava com muita raiva, disposta a abocanhar qualquer um que se atravessasse no seu caminho. E só não engoliu o sapo por achá-lo muito asqueroso. "Como ousa dirigir a palavra a mim, ser repugnante e desprezível?", rosnou ela. "Meu amigo, tudo é questão de opinião", respondeu o sapo, fleumaticamente. "As sapinhas não me acham nada repugnante e não conheço ninguém que me despreze." "Pois eu o desprezo." "Por favor, não banque a tola. Se me desprezasse, não estaria aí me ofendendo." Diante disso, a onça ficou ainda mais furiosa. "Desprezível, sim! Quem olha para você com respeito? Ninguém! Todos me respeitam. Meu grito, por exemplo, é o que infunde mais terror em toda a floresta." Pela primeira vez, desde que lhe haviam surrupiado o fogo, a onça arreganhou os dentes sem ser de raiva e despejou uma gargalhada. "Ria e o mundo rirá contigo", disse o sapo superiormente. "Quer dizer que o seu rugido é o mais apavorante da floresta?", disse a onça após recuperar o fôlego. "Pois essa eu pago para ver." Então, a onça trepou numa pedra e lançou aos ares o seu urro mais tétrico e desafiador. Instantaneamente, uma algazarra de coisas fugindo por terra, céu e água agitou a floresta. Foi tamanha balbúrdia que, durante cerca de 5 minutos, só se escutou o eco horrendo da fera e das criaturas se atropelando na fuga. Somente quando o último eco de seu grito se desfez no ar, a onça desceu lentamente do seu pedestal de glória. Sua cabeça estava erguida, e um brilho insuportável de soberba fazia com que suas pupilas amarelas cuspissem faíscas de regozijo. Então, foi a vez do sapo demonstrar o poder da sua voz. Depois que a onça abandonara o seu posto, o sapo galgou num pulo a pedra, encarapitando-se no topo. "Muito bem,
Agora o urro do sapo, anunciou ele como um mestre balofo de cerimônias. O ruído do riso da onça obrigou o sapo a aguardar alguns instantes. Somente quando tudo fez silêncio outra vez, foi que o sapo encheu bem o papo até torná-lo translúcido e arremessou finalmente o seu coachar rouco de sapo. Então, aconteceu uma espécie de reverberação total, como se alguém tivesse espalhado pela selva inteira milhares de caixas de som amplificadas ao máximo. As árvores tremeram desde as raízes até as folhas, enquanto o solo chacoalhava. Incapaz de suportar a zoeira terrificante, a onça levou as 2 patas às orelhas, tentando suportar dignamente aquele coachar colossal. Mas, quando viu que não podia mais suportar, atirou tudo para cima e tratou de dar no pé. « Ei, espere! » gritou o sapo do alto da pedra. « Quer apostar como sou também mais veloz? » Mas a onça já não escutava mais nada, desaparecida que estava nas brenhas da mata. Só então, o sapo lançou um segundo coachar, que foi a ordem expressa para cessarem todos os outros, já que, na verdade, não só ele havia gritado, mas todos os outros sapos assemelhados da floresta, tais como as dias, as rãs, as pererecas, os cururus e o restante da valorosa dinastia dos seres coachantes. Nesse conto, os personagens principais são a onça e o sapo, e deu para perceber, pela história, que os dois estão no meio da mata. E o conflito da história é quando os dois vão disputar quem tem o rugido mais amedrontador da floresta. E esse conflito se resolve com o sapo enganando a onça, fazendo ela pensar que aquele coachar tão poderoso era só dele. Para resumir, os contos são histórias muito curtas e surgiram da prática oral de se contar histórias. Dessa prática nasceram os contos populares e também outros subgêneros de contos, por exemplo, os de terror, os contos de fadas, os contos maravilhosos e vários outros tipos. Para entender melhor o conto e qualquer outra história que você leia, é legal perceber sobre quem você está lendo, onde essa história está se passando e também qual é o conflito a ser resolvido. Sua vez. Qual tipo de conto você ficou com mais vontade de ler? Que tal você buscar um conto desse subgênero, ler e contar para os seus amigos sobre ele? Ou ainda, ler alguns contos e indicar o seu preferido para alguém que você gosta. Quem sabe, depois de um tempo, você não pode escrever o seu próprio conto. Bons estudos e até mais! Muito bacana, não é mesmo? Vamos analisar, então, o que caracteriza esse conto como um conto popular. Eu tenho personagens principais que são animais, um espaço único aqui que é a mata, um tempo indefinido, tudo começou quando, certo dia. A gente tem um único conflito, que é a disputa entre o sapo e a onça para ver quem tinha o rugido, aí, o coachar mais alto. É uma narrativa oral, uma linguagem mais informal. O narrador ele é observador, ele não participa diretamente da história e a gente tem a predominância aí do discurso direto. Bom, vamos lá. Para ilustrar um pouquinho mais a respeito dos contos populares, vamos falar dos contos afro-brasileiros, que são contos muito importantes porque mantêm a tradição e as origens do povo brasileiro. Você já ouviu falar do Hussein? Ele é conhecido como o dono das ervas, ele era médico da religião africana no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do autor desse conto. Bom, o autor dele é o Mestre Di, o nome dele é um pouquinho complicado, Deuscórides Maximiliano dos Santos. Ele é da Bahia, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1917. E esse conto ele faz parte dessa coletânea aqui, Contos Negros da Bahia e Contos de Nagô, que foi da editora Corrupio, de 2003. Bom, para a gente conferir, eu trouxe aqui para você o conto do Hussein, que explica a origem desse personagem, toda a história dele e toda essa relação que ele tem com a afrodescendência. Vamos lá? Hossein era um dos escravos de Orumilá. Um dia, ele foi à floresta e lá conheceu Aruni, um gnomo de uma perna só que sabia tudo sobre as plantas. Os dois tornaram-se amigos
E Aroni ensinou a Ossan todo o segredo das ervas. Um dia, Orunmila queria fazer uma grande plantação e ordenou a Ossan que desmatasse suas terras. Diante de uma planta que curava dores, Ossan exclamava: Esta não pode ser cortada. É a erva que cura as dores. Diante de uma planta que curava hemorragias, dizia: Esta estanca o sangue. Não deve ser cortada. Em frente de uma planta que curava a febre, dizia: Esta também não, porque refresca o corpo. E assim por diante. Orunmila, que era muito procurado por doentes, interessou-se então pelo poder curativo das plantas e pediu que Ossan ficasse junto dele e o ajudasse a curar os doentes com o uso das ervas miraculosas. Assim, Ossan ficou conhecido como o grande médico que é. Me diz aí, você já conhecia esse conto? Muito interessante, não é mesmo? Então vamos analisar que características ele tem que o classificam como um conto popular. Primeiro, como podemos explicar o fato dele ser um médico de todos os moradores aos 10 anos de idade? Bom, nos ritos religiosos afrodescendentes, orixá é a personificação divina das forças da natureza e Ossan é o orixá da cura. Desde a infância, as crianças elas tinham o hábito de conhecer e aprender com os avós, com os pais, as ervas medicinais, as plantas que existiam na natureza e usavam essas plantas para sua própria cura, para a cura de várias doenças. Por isso, aos 10 anos, ele conseguia conhecer tão bem todas as plantas da floresta, inclusive medicar, né, a própria população. Bom, a função, transmitir valores, crenças, tradições culturais para outras gerações. Então, são contos que vão passando de geração a geração de maneira oral. O autor desse conto, Mestre Di, ele é negro e se identifica assim, Mestre Didi. O tema, ele vai falar fatos específicos da cultura afro-brasileira, na história de um orixá, que é o Ossan, que denomina o conto que a gente analisou. Bom, vamos lá. A linguagem. Durante o conto, você deve ter percebido que existem expressões muito específicas que vêm da língua dos afrodescendentes. O lugar de enunciação revela uma dimensão religiosa ou ideológica, ou seja, é escrito por um negro reafirmando o seu lugar nessa cultura, uma atitude compromissada com a própria cultura. Bom, então vamos lá. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os contos, nós falamos das características desse gênero textual, nós falamos dos tipos de narradores, dos tipos de contos, das suas subdivisões, inclusive analisamos alguns deles. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!